Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje é dia 29 de novembro de 2012, nossa 125ª quinta técnica. Vamos passar a analisar os mercados, começando com o índice futuro, como é de praxe. O mercado no Brasil subiu hoje bastante, 2,56 o índice futuro, 2,32 o índice Bovespa à vista. Estados Unidos não acompanhou, mas não tanto. S&P 500 sobe nesse momento 0,51. Vamos ver como é que ficaram os gráficos e se a gente tem alguma indicação de alta ou de reversão mais especificamente. Tudo bem, então começando com o índice Bovespa. Minutinho só, pronto. Então tá aqui o índice. Nossa análise de médio e longo prazo é a de que essa reta foi rompida. Isso foi um pullback para a reta. Nós já tivemos a pequena tendência de médio e longo prazo que fez esse pullback rompida. Tivemos agora esse processo que foi no nosso entender, uma reação ABC, uma reação da tendência de baixa que está se instaurando no Bovespa, com mais clareza, no nosso entender. Então tivemos esse processo também, uma reação rompido. E hoje os preços tiveram uma alta bastante significativa, mas vejam onde estão. Essa zona toda é uma zona de resistência, então infelizmente o Bovespa não provou nada ainda. Nós precisaríamos de um fechamento considerável acima de 58 e eu gostaria de ver um fechamento acima de 58,150, um bom fechamento acima desse nível. Eu estou pegando aqui fundos que estão mais ou menos nesse nível, esses fundos aqui de outubro e fundos aqui também de agosto, um topinho aqui, os 58 mil é importante, então esses 58.150, um fechamento aí acima de 58.150, aí sim teria condições de mandar os preços para a sua próxima resistência a 59.500. Mas por enquanto, apesar dessa alta bastante significativa de hoje, em que os preços abriram na mínima e fecharam na máxima, eu quero crer que nós ainda não temos uma base para podermos estar tranquilos quanto ao fato de que o mercado reverteu esse processo de baixa. Aqui eu já estou no índice futuro. Se a gente traz uma reta a partir do topo e passa pelo último topo, a gente vê que o mercado também encostou nessa reta. Então eu não me convenci com essa alta de hoje, principalmente porque não foi acompanhada pelos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, bem, e exatamente em função disso, a gente está com um pequeno viés de alta no curto prazo, mas continuamos aí sim com nossa análise de médio e longo prazo de baixa. Eu estaria altista para neutro no curto prazo nessa semana. Vamos ver aí o que vai acontecer. Muito bem. Índice americano S&P, que é o cara que manda no mercado, esse é o S&P 500, né?
a gente vê que o mercado está trabalhando nessa faixa aqui, próximo desse agora suporte, que eu já destaquei várias vezes, é o 1360. Nós estamos acima desse nível. A gente pode dizer que o mercado testou uma vez mais esse nível. E ele está assim, meio que brincando com essa reta aqui, né? No S&P a gente não tem muito o que falar, a não ser o fato de que ele chega numa resistência, que é esse 1420, tem uma linha traçada aí. Vou mostrar para vocês a importância dessa resistência, ela tem uma importância considerável. A gente deve transformar essa linha em vermelha para destacar a resistência. Tem essa resistência é topo aqui em julho. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Bem, enfim, nós temos esse topo aqui de 2008. Temos esse topo em 2012, primeiro semestre de 2012, e temos esse pequeno topo dessa bandeira aqui de agosto. Então é um nível importante. Esse pullback que eu acho que os preços estão fazendo, eu tenho essa reta traçada, mas essa reta eu acho que ela poderia ser adequada para cá. Então nós infelizmente vamos ter que esperar mais um pouquinho ainda para termos alguma indicação mais sólida. Eu não estou absolutamente convencido dessa alta aqui, dessa última alta. Eu acho que isso pode muito bem ser apenas um pullback. Chamo a atenção para vocês para o fato de que no processo de baixa, assim como aconteceu aqui no subprime, eu vou mostrar a vocês o que aconteceu antes dos preços caírem. Essa queda aqui, que foi espetacular, né? Os preços caíram 33%, o S&P, em 21 dias. Vejam o que aconteceu imediatamente antes dessa queda de 33% em 21 dias. Os preços subiram em 2 dias 8,5%. O S&P subiu 8,5% e caiu 33% em 21 dias. Então eu absolutamente não me impressiono com altas no mercado, principalmente quando eu tenho indicações de que nós estamos aí vendo o início de uma tendência de baixa, pelo menos na nossa leitura. Eu acho que essa reta é bastante importante, mas ela não está perfeita. Eu sim adequei essa reta, porque eu acho que ela tem uma certa flexibilidade. Vejam, o que eu fiz, na verdade, com o que eu fiz, eu trago essa reta próxima desses de fundos aqui, deixo esse fundo mais baixo para fora da reta, mas encosto ela nesse fundo, nesse outro fundo e nessa sequência de fundos aqui. Deixo um pouquinho desse processo aqui de fora também, mas estou aproximando a reta mais próxima desses níveis aqui. E estaria também colocando a reta no fundo dessa bandeira que aconteceu entre final de outubro e começo de novembro. Então acho que é perfeitamente possível. Nós tivemos aí uma alta de 4,8%, eu mostrei para vocês uma alta de 8% em 2 dias. Então realmente os preços não me disseram muita coisa, absolutamente. Eu acho que eu gostaria de estar fazendo essa quinta técnica amanhã, porque acho que amanhã ou o mercado rompe isso aqui, ou ele toma uma reversão aqui, e se tomar uma reversão nesse nível, eu vou aí ter uma indicação a mais de que essa alta tratava-se apenas de uma reação da tendência de baixa. Mas não dá para falar ainda, nós vamos ter que esperar a semana que vem para tirar essa dúvida. Vamos ver o que o Dow Jones está falando. O Dow Jones está mais maneiro do que o S&P.
Então essa é a figura dele. Ele nos mostra mais claramente o rompimento dessa reta e também nos mostra boa possibilidade de nós só estarmos vendo aqui uma reação da tendência de baixa que continuaria. Onde estará essa pequena retinha aqui? Pode estar aqui, bem, não dá, é muito pequena ainda, muito pouco confiável, né? Mas vou aproveitar que eu apaguei sem querer essa reta e vou traçar ela de novo. Vou dar um zoom aqui. Acho que está muito claro. O fundo de 2009. Esse outro topo aqui que a gente vai deixar essa alfinetada de fora, a gente gruda ele no corpo real. Ou seja, o que nós enxergamos aqui? Eu enxergo, a minha leitura e o que é importante, né, o sinal técnico importante. Rompeu-se essa reta de suporte. Isso é importante. O S&P talvez esteja reagindo, talvez esteja já acima do que seria a reta suporte, né, que nós vimos aqui. Dependendo de onde a gente põe essa reta, se a gente tivesse que inclinar essa reta e colocar essa reta no fundo aqui, aí ele teria extrapolado o pullback para a reta. Mas não, tenho certeza que isso aqui é flexível, o traçar dessa reta aqui, isso não é definitivo. Então, eu acho que é isso que nós estamos vendo. Eu acho que nós estamos vendo os preços chegando numa resistência no S&P. O Bovespa teve um pouco de alegrias hoje. O ajuda a Grécia certamente deve estar ajudando, né? Mas, como mostrei vocês, nós estamos aí os preços chegando perto de 58, que é um nível importante, e estão numa reta de resistência. Apesar dos preços terem rompido esse nível de resistência aqui, a gente vê que isso aqui faz parte do mesmo centro de gravidade, né? E os preços não escaparam daqui ainda. Tiveram uma alta, sim, bastante considerável. Enganaram muita gente, porque no diário isso aqui parecia uma bandeira de baixa, foi o que nós dissemos na quinta-feira passada. Isso estava com cara de bandeira de baixa. Ele subiu, caiu, ficou com toda a cara que ia para baixo. Mas agora deu esse pinote aí para cima. Mas, como eu disse, não mostrou a que veio ainda. Nós precisamos de mais tempo para que na nossa leitura ele esteja mostrando o comportamento de reversão da baixa. Por enquanto ainda não me impressionou muito não. Então, S&P também neutro para baixa. Muito bem, então vamos analisar Vale e Petro. Eu vou começar a responder as perguntas. Primeiro, nós vamos falar de Petrobras, as ações de mineração, aliás, as siderúrgicas tiveram uma alta considerável hoje, né? Deram uma puxada boa. Vamos dar uma espiada nas siderúrgicas, mas começando então com Petrobras. Qual é a situação? A situação é, esse processo todo aqui foi revertido aqui. Estamos numa tendência de baixa. O mercado está respeitando essa reta de resistência. E vejam o que Petrobras fez. Nada. Está dentro dessa acumulação. Sim. Fechou na máxima do dia. Ok. Podemos subir aí um pouco, mas não escapamos ainda da força de gravidade desse processo aqui, e sem esquecer que existe toda a força de gravidade desse processo aqui. Vejam quantas cotações aqui, né? Nós estamos numa zona de suporte, resistência, e nessa situação, aí muitas vezes o mercado consegue dar uma extrapolada. E foi o que ele fez hoje. Mas nós não temos nenhuma formação de candlestick dramática para considerar. Isso está acontecendo dentro dessa acumulação. Então, nada que me impressione.
sim, os preços podem subir, devem subir no curto prazo, mas eu diria que eles vão subir para testar a resistência a 19,50. Eu gostaria de ver um fechamento acima, um bom fechamento acima de 20, porque daí eu tentativamente já pensaria numa reta de suporte por aqui, e aí sim a gente pode começar. Não, está mais inclinada essa reta, né? Eu vou fazer com vocês aqui algo que eu me permito às vezes, que é um exercício de raciocínio. Quando fica difícil traçar a reta, eu parto da reta guia ou da linha de retorno. Estávamos ontem conversando no Comitê Consultivo de Análise Técnica, do qual eu sou o coordenador. É o comitê da APIMEC, que discute a análise técnica e tem a função de dar recomendações à diretoria da APIMEC, que é a entidade que certifica e regula e fiscaliza o mercado de analistas no Brasil. E nós estávamos, então, conversando no nosso grupo, que são 11 pessoas, estávamos conversando sobre a possibilidade de nós tentarmos padronizar os termos de análise técnica. Então, uma das coisas que estávamos falando ontem é das linhas de retorno. Linha de retorno que eu pessoalmente chamo de reta guia da tendência de alta. Então, se a gente tem uma tendência, eu chamo isso de reta, eu chamaria isso de reta suporte. E aí, então, se a gente tem uma tendência assim, então dá-se vários nomes a essa reta aqui. Eu chamo de reta suporte, tem gente que chama de LTA, de linha de tendência de alta. Eu pessoalmente não gosto de siglas, porque eu acho que o leigo não é obrigado a saber as siglas, né? Então, se a gente fala sigla, a gente tá obrigado a ato contínuo dizer o significado da sigla. Então eu prefiro qualificar melhor pela clareza. Chamo de reta de suporte, isso aqui de reta guia do canal de alta, mas como eu disse, então essa é uma das funções que a gente está se arvorando lá no Comitê de Análise Técnica. Mas enfim, então tentativamente a gente sai da reta guia e aí traça a reta suporte. Então a gente vê que a gente consegue enquadrar esse processo de baixa aqui, de uma pequena tendência de curto prazo, mas a gente enquadra isso num canalzinho. E vocês veem que o mercado está testando a parte de cima, estaria testando a parte de cima desse canalzinho. Então, nada de muito especial, sim, uma oscilação quase que dramática hoje, fechamento na alta do dia, mas vamos ver amanhã, quando ele chegar lá pelos 19,40, coisa que o valha, né? Então, nossa análise continua sendo de baixa, nós achamos que esse processo aqui, esse processo todo, é um processo que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Talvez a gente vá no futuro chamar isso aqui de triângulo descendente. Se a gente chamar isso de triângulo descendente, depois que ele for rompido, a gente vai projetar esse processo aqui para baixo, que é a altura do triângulo, enfim, é o que nós achamos que vai estar acontecendo com o Petrobras. Outra projeção que a gente pode fazer também é a amplitude do que teria sido a perna A, e a gente projeta para baixo a partir do topo do que nós entendemos ser a onda C. Isso nos daria abaixo de R$12, aí, em torno de R$11, seria a projeção de Petrobras, né? Mas nós entendemos que ela possa ir talvez até mais baixo. Agora, então no curto prazo, a gente fica aí com uma alta de Petrobras no curtíssimo prazo, que pode levá-la até até a sua reta de resistência, talvez, né? Mas qualquer reversão que aconteça
devo lembrar que nós temos essa resistência importante em Petrobras aqui. Vamos ver já que nível é esse. Mas é sem dúvida um nível importante. Temos aqui esse topo em 2007, outro topo em 2007, e aí temos esses fundos aqui em 2011, esse último fundo do mercado. Então temos um nível importante aí a 20,40. Então se Petrobras sobe, como disse, eu não sei, eu estou com viés de alta, mas no curtíssimo prazo. Provavelmente daqui até a semana que vem nós podemos ter uma alta. Mas se tivermos uma reversão de alta para baixa, um candlestick de reversão para baixa, nessa zona, eu acho que seria uma ótima oportunidade de venda. Eu não vejo oportunidade de compra, porque a projeção dessa alta, grande oscilação com fechamento na máxima do dia, é esses 20,50 aí, né? E o stop teria que ser colocado muito longe, não temos trade não. Então é isso por Petrobras. Vamos ver Vale 5. Nossa análise de longo prazo é que esse processo aqui foi terminado, e esse processo aqui é um processo que deve dar continuidade, que deve ser uma formação de topo e que vai resultar no rompimento novamente dessa primeiro suporte a 33, depois do suporte a 30, com os preços caindo para 22,50. Então essa análise continua, mas no curto prazo, neutro para baixa em Vale, porque vejam, a gente tem uma pequena retinha aqui e os preços subiram hoje, mas encostaram na reta, e uma pequena sombra superior me fala, grita aos meus ouvidos, olha, encontrou resistência nesse nível. Isso aqui, minha gente, eu tenho muito respeito por pullbacks. Então, Vale está tendo esse pullback e está encostando também na sua reta de resistência. Então, está com o horizonte aí de Vale, ela encontrar uma resistência. Se conseguir romper, com um bom fechamento aí acima desses últimos dois topos, esse topo que tivemos no começo de novembro e esse outro topo que tivemos em meados de setembro, que estão aí na faixa de 37,40, perdão. Então, um bom fechamento acima de 37,50, aí sim terá feito Vale romper a sua reta de resistência, essa reta aqui que vem desde esse topo do começo de 2011, aqui de janeiro de 2011, estão vendo? E terá feito Vale romper esse fundo aqui, aí sim nós teremos uma belíssima indicação de compra. Aí eu acho que é para a gente pensar em tomar posições mesmo em Vale de mais longo prazo, porque ela deve ter uma alta considerável. Mas não é o que ela está falando para a gente. A exceção da oscilação de hoje, ela está nos dando ela está nos dando mostra da sua fraqueza. Topos consecutivamente mais baixos, fundos consecutivamente mais baixos. Agora nós tivemos essa alta a partir de setembro, mas mesmo assim uma alta sofrida, né? E agora estamos aí e rompemos esse fundo aqui, e aparentemente não aconteceu nada de muito especial em termos de fatores fundamentais. Então, neutro para um pouco de alta, talvez no curto prazo, alta ou neutro no curto prazo, e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Então passamos às perguntas. Que perguntas nós temos? Um momentinho, Maurício, que perguntas temos? Então temos uma solicitação do NOX, NBR3, vamos lá. Energias Brasil. Setor de energia bastante sofrido, como se sabe. Nós estamos aí
nessa acumulação que nos dá uma indicação por ela, tem característica de topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível. Isso aqui chama-se triângulo descendente. Triângulo descendente deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. É de baixa, eu acho que isso termina no rompimento do suporte a 12, com os preços caindo para o seu próximo suporte aí a 11,20. Mas isso também nos mostra, quando a gente olha de longo prazo, a gente vê que esse processo todo, essa minhocona aqui, como eu costumo falar, ela morreu, né? Não é mais nela que nós estamos. Não dá para achar que com o mercado aqui, nós estamos fazendo parte desse processo todo aqui. Não. Com as técnicas que a gente tem de retas, de suporte, traçando a reta assim ou traçando a reta assado, os preços romperam isso. Isso mostra que isso aqui já era. Então, se isso aqui já era, a gente passa a ter condições de imaginar que os preços vão corrigir Fibonacci desse processo. Correção Fibonacci desse processo é 9,50, que é para onde nós achamos que os preços estão indo. 9,50. A movimentação dessa semana ficou aqui dentro dessa acumulação, então não nos dá aí muita indicação, ou qualquer indicação até. Muito bem. Então, é isso. Neutro no curto prazo. Se os preços romperem essa pequena retinha, nós precisaríamos de um fechamento acima de 12,50. Um bom fechamento acima de 12,50 projeta os preços para 13. Não é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que os preços tendem a voltar a testar e romper, talvez, já que esse triângulo já está chegando perto do vértice. Está na hora de ser colhido já, como a gente costuma dizer aqui. É uma frutinha que está na hora de ser colhida. Então, aí sim, se tivermos o rompimento dos 12, né, os preços devem cair para seus próximos suportes, que estão aqui a 11,20 e posteriormente 10,60. O objetivo desse triângulo, eu diria que, vamos fazer um exercício aqui, 10,60. A projeção dele projeta para esse segundo suporte que eu já havia falado, que é 10,60. É para lá que nós achamos que energias BR estão indo. Maurício. O Maurício está com um pequeno probleminha aqui. Eu vou respondendo algumas perguntas antes que me cheguem as perguntas escritas aqui. ENBR, a pergunta do Nox. A pergunta do Lirban. Boa tarde, Fausto. O que você acha de remunerar a carteira de ações com venda coberta de opções nesses tempos difíceis de alta volatilidade? Está difícil de alocar o dinheiro. Então, Lir, eu acho o seguinte, essa é uma estratégia da turma do buy and hold, da turma do sem stop. Nós aqui, como se sabe, somos do com stop. Você ter ações e vender opções para ir remunerando a carteira é bonito, você está eventualmente sendo remunerado na taxa que você conseguir com esse processo, está tendo uma renda mensal, mas está esquecendo do mais importante, que é o seu principal, que é o seu capital. E está travando a sua posição, que deveria ter fluidez. Então você está pensando em dançar duro uma dança que você tem que requebrar, que eventualmente você tem que requebrar. E isso muitas vezes bastante ruim no mercado. No mercado de renda variável, eu entendo que quanto mais flexibilidade a gente tiver, melhor. E à medida que você trava a sua compra de ações, vendendo opções, você precisa pensar primeiro em duas variáveis, e depois você está travado, você tem que liquidar isso, você tem que, já não é tão simples, e não dá para você colocar um stop simplesmente na sua posição. Então eu costumo dizer que isso é muito bom para o mercado em tendência de alta. Se o mercado entrar em tendência de baixa,
você vai sofrer, porque você terá ganho a sua taxinha de juros, mas não adianta você ganhar 1% que seja ao mês, se estala-se o dedo e você perde 10% no seu principal, entendeu? Então, nós aqui, agora, eu respeito quem faz isso, tem gente que tem ações hoje e vai ter daqui a 10 anos. É o pessoal do buy and hold, é o pessoal do sem stop. Aqui nós somos com stop. E eu acho que não está na hora absolutamente de se baixar a guarda. Eu, pessoalmente, acho que nós estamos sujeitos a qualquer momento, termos uma surpresa de 20% de baixa no S&P. E quando isso acontecer, some a liquidez do mundo todo. Por exemplo, nós aqui no Brasil acabamos de ter uma prova cabal de que estamos com uma liquidez enorme. O Banco do Brasil ofertou um produto de investimento, o seu fundo imobiliário, era uma oferta de 1 bilhão e 500 milhões, e houve interesse para 15 bilhões, tanto que cada pretendente levou só 10% do que tinha querido comprar inicialmente. Ou seja, 1 bilhão e meio vão para o Banco do Brasil, tem 13 bilhões e meio aí rodando aí, ávidos por liquidez. Entretanto, se o S&P cai 20%, e eu já fiz isso muitas vezes aqui, mas eu posso mostrar 15 vezes que o S&P caiu 20%. É uma oscilaçãozinha desse tamanho num gráfico que tem oscilações desse tamanho. Se a gente olha o gráfico do S&P, você vê que muitas vezes aconteceu isso. Se acontece isso agora, bem, se acontece isso agora é porque tem notícia fundamental ruim aí aparecendo, né? Mas notícias fundamentais ruins podem vir a qualquer momento. A Grécia está resolvido, o problema da Grécia, todo mundo aliviado? Sim, ótimo. E o da Espanha? E o da Itália? E dos outros países todos? E todos os bancos? E o problema dos Estados Unidos, que está um impasse aí entre republicanos e democratas? Então, não. Acho que agora é época de com stop. Muito bem. O mercado atual, tudo que era, não é mais, estamos em um laboratório. Sim, está difícil, o mercado está difícil, com certeza. Mercado, analisar os Minas 5, ok, vamos analisar os Minas 5. Eu estou fazendo umas análises aqui, mas você está trazendo a lista das perguntas que eu estou seguindo. Ah, está aqui, eu nem vi você botando aqui. Ok. Bem, eu estou analisando os Minas 5, o setor de mineração de siderurgia se destacou, mas os preços bateram aqui embaixo. Nesse fundo de 2005, os preços já tinham corrigido, ou estavam dentro da faixa de correção de Fibonacci, subiram hoje e chegaram próximos de um nível importante de resistência. Estou traçando essa reta aqui desse topo de agosto de 2011, topo de março de 2012 e topo de setembro de 2012. Bem, nós estamos com os preços testando esse nível importante de resistência e não dá para dizer, nós acho que temos a considerar o rompimento dessa reta, mas até porque nós tivemos
Eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Por que isso também não me impressiona muito? Ó. Eu vou mostrar o Fibonacci dessa baixa, tá? Estou traçando o Fibonacci aqui dessa baixa. Só um minutinho. Deixa eu... destacar mais esse Fibonacci, está aqui. Então, quero mostrar o seguinte para vocês. Essas retas pouco inclinadas, o mercado rompeu, mas vejam o que aconteceu. Ele está em 50% de correção dessa baixa, estão vendo? Está aqui certinho. Os preços já corrigiram 50%. E estão próximos dessa resistência, dessa resistência, dessa resistência. Então, não dá para se entusiasmar muito, não é verdade? Se a gente traça uma reta a partir daqui, vou traçar ela mais destacada, os preços estão lá. Então, bem, tivemos A, B, C. A questão é saber se isso aqui foi uma correção, uma reação desse processo de baixa. Eu acho que ainda pode ter sido uma reação desse processo de baixa, A, B, C. Então, uma onda impulsiva, que começa aqui, provavelmente, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. E agora, o mercado voltou lá, mas pode estar fazendo um topo duplo. Então, essa é a ideia. Então, temos que ver o que vai acontecer com esse teste. Um fechamento aí de Usiminas acima de R$13, o topo de setembro foi 12,96. Então, testou os 13, né? Então, se a gente tiver um bom fechamento acima de R$13, aí sim, eu acho que nós então teríamos que entender isso aqui como uma onda, esse processo todo aqui como uma onda impulsiva. E se isso é uma onda impulsiva, eventualmente isso aqui é a 1 de 2, 3, 4, 5, tá? E nós estaríamos aí na onda 5 da 1. Mas é preciso que os preços rompam esse nível. Por enquanto, eles apenas chegaram nesse nível. E deixaram uma sombra superior hoje, nos informando que sim, sentiram essa resistência, tá? Mas tiveram uma alta, sem dúvida, espetacular aí, nos últimos 2 dias, de quase 9%, de 9% em 2 dias. Mas, é como eu digo a vocês, eu não me impressiono. Quando eu estou baixista, eu não me impressiono absolutamente, porque eu espero, eu sei, é exatamente assim. Os preços sobem de uma maneira espetacular no processo de tendência de baixa. As reações das tendências de baixa são altas e espetaculares. Então, Usiminas, neutro, indefinido, no curto prazo, e médio e longo prazo continuamos com a nossa análise de baixa. Então vamos ver o que falta responder aqui. Lir. Boa tarde, falso que você acha remunerar, já falamos. Noix, Constituição, Energias BR, Usiminas, Elias e Bov. Qual o suporte de longuíssimo prazo que acionaria de uma vez uma baixa igual ou pior que 2008? Opa, essa é uma boa pergunta, Elias. Vamos ver o que poderia detonar o processo, né? Nós acho que estamos muito próximos disso, Elias. Olha, eu vou me permitir mostrar para vocês os indicadores aqui nos indicadores mundiais. Eu vou me permitir mostrar EWZ. EWZ. Ué? EWZ, está aqui. EWZ, minha gente, é o Brasil. É o Brasil lá fora. É um ETF de ações brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York, na New York Stock Exchange. Então, isso aqui é a entrada do Lula, essa é a tendência de alta da era Lula. 1, 2, 3, 4, 5, muito claro aqui, né? A, B e C. Esse processo todo aqui nós entendemos que é um processo de topo. Subiu, vai fazer esse baita topo aqui. Eu acho que isso aqui foi de alguma maneira represado. E veja, a resposta está aí. É esse nível aqui. Um fechamento abaixo desse nível aqui. Só que aqui nós estamos falando de Bovespa
em, eu não sei o que é, na verdade é a cotação desse fundo, tá? Aqui seria 49 mil pontos. Então esse fundo a 49 mil pontos seria a pá de cal. Você veja como nós estamos perto. É por isso mesmo que eu tenho dito que eu espero a qualquer momento nós podemos ter aquela situação. Se isso aqui romper e começar a cair, é porque nós estamos provavelmente vendo aquela situação que eu mencionava de S&P cai 25%, 20, 25% em uma semana, 10 dias, 15 dias, não importa. S&P caindo 25%, minha gente. O mundo fica mais pobre em 20%, digamos. À medida que o mundo fica mais pobre em 20%, some a liquidez e eventualmente corta-se a corda da bola de neve que começa a ir montanha abaixo, né? Então, por isso que eu não me impressiono com essas altas agora, porque isso aqui para mim é muito claro, né? E vejam o que está acontecendo. O que houve hoje no Bovespa, a gente se impressiona porque o dólar caiu. Então deu uma oscilação bastante grande. Agora, o dólar oscilou, está oscilando, né? Agora vejam aqui, quando a gente tira esse processo, põe isso em dólar, e isso aqui é o Bovespa aos olhos dos americanos, vejam o que aconteceu entre ontem e hoje. Nada, os preços estão dentro dessa bandeira de alta e continuam dentro dessa bandeira de alta, e se a gente olha um pouquinho mais de longe, você tem de uma maneira muito clara que nós tivemos um processo de baixa, nada como olhar de longe, né? E agora estamos num nheque. Isso aqui no meu vocabulário chama-se bandeira de baixa, que vai dar continuidade ao processo e vai mandar os preços aqui para o 49. Essa é a minha visão muito clara, tá? Agora, isso é no EWZ, vamos ver aqui no Bovespa não indexado, depois eu vou mostrar o Bovespa em dólar. Bovespa não indexado, o que nós temos? Rompeu essa reta, agora rompeu esse processo aqui, já foi embora, esse processo aqui já foi embora, agora os preços encostaram aqui. Por exemplo, se por acaso amanhã nós tivermos um negócio feio assim, ó, por exemplo, um engolfo a partir de amanhã, nossa, pronto, aí o que está dizendo isso aqui? Está dizendo que esse nível aqui vai ser rompido, esse nível aqui vai ser testado. Esse nível é 51 mil pontos. 51 mil pontos, qual é o nível? Eu acho que esse aqui, se a gente romper esses 51 mil, não, de onde eu tirei os 51 mil? 53 mil. E depois 48 mil, né? Mas nós temos isso aqui, ó, também, ó. Lógico que em última análise é esse fundo de agosto de 2011, né? Mas a gente acha que não precisa esperar até lá, porque se esses fundos aqui forem rompidos dessa acumulação, eu acho que já qualifica esse processo todo aqui. Eu estou falando do rompimento desses fundos. Rompimento desses fundos aqui qualificaria esse processo todo aqui como um processo de baixa, né? Rompimento dessa reta aqui também qualifica isso aqui como um processo de topo. É muito baixista, mas eu acho que eu ficaria aí com 50 mil pontos. Um bom fechamento abaixo de 50 mil pontos é pá de cal. Agora, como eu falei, e insisto para vocês, porque é nessas horas que eu acho que talvez a minha experiência possa ser mais bem aproveitada, né? Eu estou aqui, de repente, cortando o barato de muita gente que está pensando em comprar, e eu estou dizendo que não, acho que não tem nada ainda de muito definido, né? Muita gente está aí achando que já pode comprar um monte de ações. Eu acho que não, acho que a prudência pode e deve ser exercida nesse momento. Então vamos falar de LLX e ELET6. Opa, tem uma pergunta aqui do livro. Como você fará deixar o dinheiro investido em renda fixa na corretora disponível para utilização em trades? Acho que como eu faria, né? Exatamente, renda fixa. A gente tem que pensar com muito carinho na renda fixa. Existem muitas boas oportunidades hoje de renda fixa.
O Brasil ainda é um paraíso em termos de taxas de juros, embora a taxa de juro real nossa esteja próxima de zero, esteja abaixo de 1%, né? Se a gente pega 7,25, tira o imposto de renda de 15%, imposto de renda de 15% para renda fixa, pressupondo que você vai ficar 2 anos com investimento de renda fixa. Você cai para 6,19, caindo para 6,19 e considerando uma inflação de 5,45, você tem menos do que 1%. Mas ainda assim, existem investimentos que você pode fazer com mais do que 7,25 de taxa de rentabilidade, investimentos até em CDB. Se a gente considerar que investimentos até R$70 mil são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, você pode ter uma carteira de CDBs ganhando mais do que 7,25. E nessa situação, você está com o seu dinheiro sendo remunerado. E isso é uma dádiva hoje, num mundo em que o dinheiro paga para ir para o banco. Nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal está pagando para depositar o dinheiro no banco. O banco não paga nada, o banco recebe para ter o dinheiro, porque taxas de juros são negativas, né? Muito negativas. Nos Estados Unidos, a taxa de juros é 0,25 ao ano. Então, sim, eu vou dizer a vocês, eu tenho dado um conselho enfático, mas muito enfático aos meus amigos e aos meus clientes de consultoria. Torne-se líquido. Torne-se líquido, porque se eu estou certo, se eu estou errado, você vai perder aí um pouco de rentabilidade. Se eu estou certo, de duas uma. Ou você vai passar dificuldade se tiver sem liquidez, ou se você seguir o meu conselho, você eventualmente vira rei, porque em época de crise, quem tem liquidez é rei, quem tem capital disponível é rei, vai comprar imóveis por preços nunca sonhados e vai estar numa situação muito melhor do que os outros que não têm liquidez. Então, acho que essa é a hora de ter stops em posições, não pode brincar com renda variável agora e pensar muito em liquidez. Aquele imóvel que você tem e que te dá aborrecimento que é um passivo em vez de um ativo, né? Para saber se um investimento é ativo ou passivo, é simples, pare de trabalhar e veja o que acontece. Aqueles investimentos aqueles ativos, aqueles bens que puserem dinheiro no seu bolso são chamados, você pode chamar de ativos. Os que tirarem dinheiro do seu bolso são passivos. Agora é hora de não ter passivos. Tá? Ações é renda variável, é algo que pode cair e tem mostrado, pode cair muito. Então, fique muito cuidado agora, né? Então, LLX, L3. Vamos lá. LLX, L3. LLX Logística. Nós tivemos essa alta espetacular hoje. Os preços nos deram o que a gente chama de bear trap, armadilha para comprados, porque acabaram de romper esse fundo do final, aliás, de meados agora de 2012 e voltaram acima desse nível. Eu não acompanhei, não sei exatamente o que aconteceu. Provavelmente nós temos aí um fator fundamental importante acontecido. Não sei exatamente o que é, mas o fato é que os preços subiram hoje 28%. Muito bem, não é mais hora de comprar, né? Quem eventualmente conseguiu pegar isso, muito que bem, tem que acompanhar o intraday e pensar em colocando seus stops. E por enquanto nem temos lugar para colocar o stop, talvez abaixo dessa pequena acumulação aqui.
A reta de resistência está bem longe. Nós temos aí agora resistência exatamente nesse nível que o mercado atingiu, a 2,25. Possivelmente vamos ter uma realização desse lucro enorme. Se tivermos algo parecido com uma bandeira de alta, podemos usar isso para comprar no rompimento aqui, compramos aqui, com stop abaixo da bandeira. E fora isso não dá para dizer mais nada. Temos pouco histórico, né? Histórico começa agora mesmo em 2012. Deixa eu ver se por acaso é. Não, na verdade o nosso histórico começa em 2008. Acho que temos chance de chegarmos na reta de resistência, o que deverá acontecer ali por volta dos 2,80, mais ou menos. Então, boa chance desses preços subirem por conta desse bear trap aqui, armadilha para vendidos. Mas agora eu acho que muito temerário comprar. Acho que o certo seria esperar alguma formação de realização de lucro como uma possível bandeira de alta que possa se formar aí comprar no rompimento da bandeira. E finalmente ELET 3. Não temos mais gráfico para poder fazer uma análise, vamos dizer, baseada em histórico passado, né? O que nós temos agora é o seguinte: estamos num nível de suporte. Esse nível de 6 é um nível de suporte que foi atingido. Se nós imaginarmos que se imaginarmos que isso tudo aqui foi um movimento de baixa daqui até aqui, vamos ver se a gente consegue nossa, que baile que eu tô tomando aqui. O mercado já extrapolou todas as projeções. Estamos num nível de suporte, então não se compra, não se vende num nível de suporte. Agora, por outro lado, estamos fazendo uma acumulação que parece deverá dar continuidade ao movimento de baixa, uma flâmula, né? Eu acho muito temerário a gente operar nesses mercados que tiveram oscilações muito grandes. Isso aqui resolve dar uma corrigida, pode abrir um dia com um gap muito grande, não há stop que consiga segurar o prejuízo numa posição dessa. Por outro lado, se isso aqui se definir melhor como uma bandeira, por exemplo, se a gente começa a botar pontos nessa pequena reta, e daí se os preços rompem essa pequena reta, você pode aí sim pensar em fazer uma posição de venda com stop acima aqui, e o objetivo seriam esses próximos suportes aqui, né? Primeiro 5, depois 4, mas não dá, não temos base para fazer projeção. Essa projeção aqui, todas as projeções já foram atingidas, a gente tem que ficar com curto prazo mesmo, talvez até ir para 15 minutos para ver o que a gente pode definir, mas muito difícil analisar isso assim. A gente aí volta a ter condições de operar apenas aí no intraday de 15 minutos e com
oscilações menores, né? É isso aí. Então, obrigado pela presença de vocês. Vamos ver se na próxima quinta a gente tem mercado um pouco mais definido. Hoje foi um pouco indefinido, né? E vamos ver se nós estamos certos aí de tê-los prevenido sobre a possibilidade de estarmos vendo uma alta falsa. Ou não, ou se nós estamos errados e o mercado com essa alta estava indicando o início de uma alta mais acentuada. Muita gente fica na expectativa que o mercado suba para o final do ano. Eu aprendi com a minha experiência, os anos todos que eu tenho de ver gráficos, que essas sazonalidades não são absolutamente confiáveis. O que é confiável é o que a gente está vendo no gráfico. O gráfico está mostrando para a gente. Hoje tivemos uma alta, mas a alta foi apenas suficiente. Ontem e hoje tivemos uma alta. Ela foi apenas suficiente para levar os preços até níveis importantes de resistência, reta de resistência ou níveis. Vamos esperar, temos que ter paciência, esperar. Eventualmente é assim mesmo, nós vamos perder o mercado, mas não tem problema. Se ele for realmente subir, ele vai nos dar oportunidade através de formação de bandeiras de alta. É só esperar um pouquinho que ele vai dar oportunidade. E, eventualmente, como eu disse, se os preços tiverem uma reversão importante no candlestick, eu ficaria muito baixista e com certeza aproveitaria isso para colocar mais ordens de venda. Nós no fundo com stop estamos com 4 posições de venda. As posições de venda nossa nem sentiram, nós estamos lá com stop, nem fizemos nada, não mexemos stops. 2 delas estão já no lucro, outras 2 estão com o preço navegando em volta do nosso preço de venda, mas sem dar indicação de alta, sem nada. Então nós aqui estamos tranquilos e achando que a nossa ideia de que os preços vão cair, que nessa hora, num dia como hoje, é bem mais difícil de expressar, não é? A gente fica, claro que a gente fica na dúvida, o mercado fecha na alta do dia, a gente fica na dúvida, mas eu quero crer que as resistências vão segurar os preços e nós vamos ter algum tipo de reversão aí, vamos ter sim indicação para venda. Mas estamos aqui na próxima quinta-feira, vocês me cobrem. Um abraço, bom fim de semana.